Olá! Sabe uma coisa curiosa? Todo mapa é, na verdade, uma espécie de quebra-cabeça. Uma imagem cheia de segredos, só esperando para ser decifrada. Vamos juntos desvendar esse mundo fascinante da cartografia? Ok, vamos começar com um desafio. Dá uma olhada nesse mapa. O que será que ele está querendo nos contar? Parece meio confuso, não é? Pois é porque faltam as regras. É exatamente como pegar um jogo de tabuleiro novo sem nem olhar o manual de instruções. E essa é a grande virada de chave. Ler um mapa é que nem jogar um jogo. A partir do momento que a gente aprende as regras, tudo começa a fazer sentido e a diversão começa. Então, vamos aprender a jogar? Nesta primeira parte, a gente vai descobrir justamente o manual de instruções que todo bom mapa tem. São os elementos fundamentais que transformam um simples desenho numa poderosa ferramenta de informação. E aqui está o nosso tabuleiro completo. Olha só, todas as peças e as regras do jogo estão aqui, bem na nossa frente. Um mapa bem feito não esconde nada, ele quer mais é ser entendido. A primeira regra é a mais simples, o título. É como um nome que vem na caixa do jogo, dizendo exatamente o que a gente vai explorar. Um mapa pode ter o título Mapa das Regiões do Brasil, por exemplo. Simples e direto ao ponto. Agora, a legenda. Pensa nela como se fosse o decodificador secreto do mapa. Cada cor, cada pequeno desenho tem um significado, e a legenda que nos conta qual é. Sem ela, a gente estaria perdido num mar de cores sem sentido. E a escala? Ah, esse é o raio encolhedor do mapa. O mundo é gigante, então precisamos de um jeito de saber a proporção das coisas. A escala nos diz, olha, cada centímetro aqui no papel equivale a tantos quilômetros na vida real. Todo mapa precisa de uma direção, né? A orientação, que geralmente é uma rosa dos ventos ou uma setinha apontando para o norte, é a bússola do mapa. Ela garante que a gente está olhando o tabuleiro na posição correta. Por último, mas super importante, a fonte. É a assinatura de quem criou o mapa. Ela nos diz quem coletou aquelas informações. Uma fonte confiável, como o IBGE aqui no Brasil, nos dá a certeza de que os dados são precisos. Saber a fonte ajuda a entender se um mapa é de confiança ou se ele pode estar mostrando uma informação meio tendenciosa. Certo. Agora que a gente já conhece as regras gerais do jogo, vamos mergulhar num dos elementos mais ricos, a legenda. É aqui que os verdadeiros segredos do mapa são revelados. A linguagem visual de um mapa usa 3 formas básicas: pontos, para marcar locais exatos, como uma capital; linhas, para mostrar caminhos, como rios ou estradas; e áreas, ou polígonos coloridos, para delimitar regiões inteiras, tipo os biomas ou a divisão dos estados brasileiros. E olha que interessante como isso funciona na prática. Voltando ao nosso mapa mundi, as grandes áreas coloridas, os polígonos, representam os continentes. A legenda nos diz que o amarelo é a Ásia, o laranja é a América e assim por diante. E as linhas? Ah, é só pensar num mapa de metrô. Cada linha colorida é uma rota diferente. É um exemplo perfeito de como linhas e cores podem transformar um sistema super complexo em algo fácil de navegar no nosso dia a dia. O tabuleiro do nosso jogo não foi sempre assim, não. Ele tem uma história incrível de evolução. Vamos ver como a arte de fazer mapas, a cartografia, mudou ao longo de milhares de anos. A jornada é longa. Começa com tábuas de argila, como o antigo mapa de Gassur, que tentava organizar um pedacinho de terra. Passa por aqueles mapas super artísticos da época das grandes navegações e chega até a cartografia digital de hoje, com GPS e satélites. E isso ilustra um ponto fundamental. Essa necessidade de mapear, de entender e organizar o espaço é algo que acompanha a gente desde a antiguidade. É uma necessidade humana de se localizar no mundo. Agora que já exploramos o manual e a história do jogo, é hora de um teste. Vamos ver o que ficou gravado aí. E aí, um teste rápido para a memória. Quais são aqueles elementos obrigatórios que nos ajudam a ler qualquer mapa? Pensa naquele manual de instruções que a gente viu. Exato. Título para saber o tema. Legenda para decifrar os códigos. Escala para entender a proporção. Orientação para não se perder e a fonte para garantir a confiança. Com essas 5 regras, qualquer mapa se abre para a gente. E o mais legal é que, mesmo no mapa super tecnológico do celular, essas regras antigas ainda valem. Ele tem uma escala implícita, uma orientação que muda conforme a gente se move e símbolos claros para nos guiar. Os princípios são os mesmos. Da próxima vez que alguém se deparar com um mapa, seja num livro de história ou num aplicativo, é bom lembrar: não é só uma imagem, é um convite para um jogo de descoberta.
E agora, com as regras conhecidas, a exploração pode começar.